Boa noite, povo! Vamos lá para mais um pouquinho do nosso livro, estudo do livro do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E hoje nós vamos começar um capítulo novo que fala sobre como o bem e o belo sejam semelhantes, quase como se fossem parentes. Esse capítulo, que é o capítulo 14º, se chama Ética e Beleza. Então vamos adentrar por esse assunto muito interessante, do qual já falava Platão, essa semelhança então entre o belo e o bom. Começamos, então. O belo e o bom são realmente a mesma coisa, como às vezes pareceria? São como dois gêmeos ou como parentes de muito longe, ou como dois estranhos que não têm nada em comum? O bom é aquilo que dá suporte à vida, que promove o bem-estar físico, emotivo, mental e espiritual, e que facilita a coesão e a concordância social. O belo é aquilo que tem uma sua harmonia intrínseca, um equilíbrio ou uma disposição de formas que provoca alegria e prazer. É bastante natural pensá-los, em alguma maneira, como se fossem parentes, relacionados ou equivalentes, ou como expressão um do outro. Pensemos ao paraíso, o bem último. Nós o imaginamos cheio de harmonia e de beleza. Pensemos ao inferno agora, o reino do mal. É feio e fedorento. Para compreender como o belo e o bom tenham raízes comuns na nossa psique, pode ser útil enfrentar o tema do nojo, a forma mais extrema de recusa, de repulsa. O tema do nojo, longe de ser desgostoso, é ao contrário de extremo interesse para que se compreenda quem somos e de onde viemos. O nojo é uma resposta estética, é a nossa reação diante da feiura na sua forma limite. Com frequência, encontramos nojo diante de excrementos, do vômito, do alimento que apodrece, de uma doença em seus aspectos mais assustadores, na decomposição após a morte. Sim, sempre se pensou que fosse uma reação inata. Depois de tudo, porém, a defesa melhor perante os venenos e as infecções. Mas as crianças, elas não experimentam nojo. O nojo é uma experiência adquirida, que é transmitida aos humanos entre os 4 e 8 anos. Segundo o psicólogo Paul Rozin, da Universidade da Pensilvânia, o nojo físico é uma antiga estratégia que nós humanos adotamos para nos distinguir do mundo animal. Diferentemente dos animais, nós, humanos, ficamos longe daquele alimento que está apodrecendo
longe dos excrementos e por aí vai. Somos civilizados, somos humanos. Deste modo, uma categoria estética define a nossa identidade e a nossa cultura. Depois, tem também o nojo sociomoral, como o definiu a psicóloga Carol Nemiroff, a repugnância ética, que nós experimentamos, por exemplo, diante da crueldade insensata infligida às pessoas mais fracas, as atrocidades de cada tipo e outros comportamentos e atitudes que consideramos ofensivos. Boa noite, Carla, seja bem-vinda ao nosso estudo. E nós estabelecemos uma conexão entre aquilo que é fisicamente repugnante e o que é moralmente intolerável. Encontramos o mal, ou achamos que o mal seja nojento, desgostoso, ou seja, feio na sua forma mais extrema. É uma reação comum em muitas culturas, em muitas línguas de todo o mundo. E elas usam palavras, as várias culturas usam palavras que denotam o nojo físico para significar também repugnância moral, ou seja, é como se aquilo que nos transmite nojo fisicamente fosse associado também às questões que nos desgostam moralmente. Tudo isso tem uma grande relevância para os temas que estamos enfrentando, porque mostra como o nosso juízo moral tem relação com a nossa percepção de belo e de feio. Resumindo, o feio e o mal são parentes. Nós temos que pensar que o mesmo aconteça entre o bom e o belo. Aí começa um próximo subtítulo: As sereias da beleza. Com frequência, a beleza nos faz sentir que somos íntegros e evoca o nosso lado melhor. Na prática, isto é justamente o que acontece, porque o belo nos faz bem. Portanto, o belo e o bom coincidem. Mas não cantemos já a vitória, porque isso não acontece sempre, diz o autor. Existem algumas importantes exceções. Às vezes a beleza, ao contrário de transmitir paz, nos traz inquietude. Não nos faz sentir agradecidos, mas sem mérito. Ao contrário de aumentar a nossa segurança e confiança em nós mesmos, ela nos faz sentir mais inseguros, incertos. No lugar de nos fazer sentir tranquilos, evoca nostalgia, arrependimentos, feridas. No lugar de nos fazer sentir bem dispostos e em paz com o mundo, nos faz com que a gente se sinta mais destrutivo. No lugar de nos trazer serenidade, ela pode nos perturbar. Em todos esses casos, é útil que a gente se pergunte o porquê disso. A relação com a beleza, às vezes, ela é perturbadora e dolorosa. Mas como assim? Descobri-lo nos fará compreender melhor as nossas feridas, os nossos bloqueios e os nossos medos. Mais de uma vez, por exemplo, encontrei pessoas que não se sentiam dignas da beleza. Mas isso é um problema que é enfrentado, que deve ser enfrentado com urgência, porque até que não se resolve, a felicidade permanece como uma miragem. Para alguns, a beleza evoca a recordação dolorosa
de uma relação que terminou. A pessoa pode pensar, aqueles sim que eram dias felizes. Também nesse caso, é necessário uma intervenção urgente, porque para essa pessoa o passado se transformou numa prisão. E o presente é como se não existisse. A pessoa permanece vivendo no passado, acreditando que jamais poderá reviver momentos belos, diferentes daquele que ela já viveu. Um outro problema bastante comum é a hostilidade perante a beleza, ou a bondade, ou perante a perfeição, a ordem, a inteligência. Esta atitude, com frequência, esconde uma rebelião e um ressentimento perante a autoridade. Para outros, ainda, o encontro com a beleza é inquietante, porque os coloca em contato com uma dimensão nova da realidade. Em resumo, a beleza pode ser um evento revelador, um teste que nos diz o quanto nos sentimos à vontade com a vida, o quanto estamos abertos à experiência, o quanto devemos ainda trabalhar sobre nós mesmos e que nos mostra com precisão os nossos pontos fracos. Depois, existem os problemas inatos relacionados à beleza. É natural, por exemplo, nós nos convencermos de que uma pessoa atraente, talvez com belos olhos e um olhar sincero, seja também uma boa pessoa. Mas existe o avesso da medalha. Aquela pessoa, talvez, esteja se aproveitando da própria beleza para tirar vantagem sobre nós. Além disso, pessoas atraentes evocam ciúme e possessividade. E os objetos considerados belos, com frequência, são também aqueles de luxo e, portanto, causam inveja, sentimento de culpa, divisões sociais. O belo é também associado ao pecado e ao fruto proibido, ou àquilo que nós não podemos nos permitir. Ou ainda, pode ser visto como um prêmio que nós sentimos que não merecemos. Ou ainda, como um salvo-conduto para pertencer a uma elite exclusiva, da qual corremos o risco de permanecer excluídos. Enfim, às vezes o belo é tudo isso ao qual devemos renunciar, porque pode parecer danoso ou ilícito. Como aquela frase, tudo aquilo que me agrada ou tudo aquilo do que eu gosto é imoral, proibido ou engorda. Mas tem outras coisas, diz o autor. Através dos séculos, a beleza sempre esteve sujeita ao comércio. Ela teve que se sujeitar ao comércio. Ó, a Carla dizendo, todos nós precisamos de terapia e recomendo, pois melhorei muito e ainda preciso. Então, a terapia, nesse caso, é vista como uma forma da gente olhar para os nossos próprios pontos fortes e frágeis, porque o papel da terapia não é simplesmente apontar aquilo que precisa ser transformado, que pode ser transformado, mas também trazer do paciente ou do cliente aquilo que ele tem de força, aquilo do qual ele pode lançar mão para se fortalecer nesse processo de transformação, porque muitas vezes, isso eu encontro, né, é comum o paciente
nos questionar a respeito. Eu estou me sentindo no momento que eu não sei mais quem eu sou. Agora eu já não sei mais se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, se eu fizer tal coisa eu vou estar incorrendo no mesmo erro. E na verdade, o que acontece? Nós vamos procurar um ponto de equilíbrio. Porque se antes nós estávamos naquela ponta lá, às vezes acontece, e aconteceu comigo também lá atrás, quando eu iniciei terapia com meus 20 e poucos anos, que eu era paciente. Eu lembro que tratando sobre questões de mãe, eu até então via minha mãe como maravilhosa e todos os meus problemas estavam relacionados a meu pai. Aí começo a fazer terapia e descubro que a minha mãe não era tudo isso. E nem mesmo meu pai era somente o vilão. E eu lembro que naquele momento eu fiquei um pouco em estado de confusão, sem saber como me comportar com a minha mãe. É claro que depois a gente encontra esse ponto de equilíbrio, e esse é só um exemplo. Mas nas terapias pode acontecer no processo terapêutico, da pessoa muitas vezes começar a não se reconhecer mais, mas é justo porque ela está num processo de reconstrução. Mas seguindo então, o autor estava dizendo que por muitos séculos, através dos séculos, a beleza teve que se sujeitar e continua se sujeitando ao comércio. Com a sociedade de consumo, essa tendência ela se multiplicou. Façamos um exemplo. Consideremos dois objetos, expressões de duas épocas diferentes. Uma catedral medieval e um automóvel esportivo. A primeira, ou seja, a catedral, foi construída no arco de mais ou menos um século. Quem a projetou e quem trabalhou nessa catedral desde o início já sabia que não teria vivido o suficiente para ver essa obra terminada. Fazia parte de uma empresa, de um trabalho daquelas pessoas celebrar a glória de Deus. Mas uma vez que a catedral foi terminada, ela permaneceu em pé por séculos e séculos. Quem já teve a oportunidade de visitar a Europa, lá existem catedrais e igrejas muito antigas, para trás ainda do período medieval. E foram obras que foram construídas de forma a permanecer em pé até hoje. No caso do automóvel, porém, do automóvel esportivo, é necessário que seja construído em pouco tempo um modelo que deve bater a concorrência e se fazer notar, seduzir, vendendo algo que vai além do próprio objeto. Porque esse carro esportivo, ele está no papel de ser uma promessa de sucesso. Quem compra esse carro, quem consegue andar nesse carro, é como se pudesse sentir as qualidades desse carro em si. É o que faz a publicidade, né? Então, se sentindo mais sedutor, a promessa de um estilo de vida vencedor, a embriaguez da velocidade, duração de vida desse carro, não mais do que um par de anos, para deixar lugar para um próximo modelo. Então, a inversão desse processo. Se lá atrás, e esses dias ainda estava conversando, no domingo ainda conversando com o meu esposo aqui na área, a gente estava falando, nós tínhamos visto um filme que se passava nos anos 50, quando começaram a surgir os eletrodomésticos, né? E todos eram feitos para durar. Tudo aquilo vinha para ajudar as pessoas no conforto da vida, e as máquinas de lavar, enfim, todos os fogões, os eletrodomésticos, tudo isso durava muito, e essa era uma qualidade do objeto. Mas voltando, ele diz que, em resumo, a beleza ela é colocada pelo comércio dentro de uma caixa
e transmutada em mercadoria. Essa é a tentativa. Exato, Marise, a eternidade versus o descartável. Essa relação ela se inverteu, a gente tem visto isso acontecendo cada vez mais, né? Esses tempos também assistindo a um documentário que falava sobre computadores, celulares, impressoras, enfim, tudo isso já é feito e calculado o seu tempo de duração, que é bem curto, para que a gente esteja sempre comprando, recomprando, desejando um outro produto, com um outro design. Às vezes ainda está funcionando, mas a publicidade cria em nós o desejo de um novo modelo, com uma outra cor, com outras funções, que a gente não usa nem metade daquilo que tem. Mas, seguindo, no comércio vale a lei da competição. Portanto, o belo é construído e confeccionado em maneira a atrair o potencial cliente. Então, é como se aquela publicidade se direcionasse a um tipo específico de cliente. Deste modo, a beleza adquire formas cada vez mais chamativas e barulhentas. A civilização de consumo tornou o belo mais explicitamente sedutor. Com certeza também mais difundido e disponível a um grande número de pessoas. Ao mesmo tempo, porém, se transformou em algo menos enigmático, mais fácil e superficial. A este ponto, é claro que a beleza libera o nosso desejo de posse, sobretudo quando a vemos em objetos que pensamos que realmente podemos adquirir. O belo é, assim, tão desejável que eu o quero todo para mim. Eu quero colocar em uma caixa forte com medo de que me seja roubado. E se depois se trata de beleza física em uma pessoa, então eu acabo querendo possuir aquela pessoa, porque a partir daquele momento ela se torna a fonte principal de beleza na minha vida. E aí o autor pergunta: algo do qual nós podemos nos admirar se depois isso se transforma em ciúme? Claro que não, porque a partir do momento que nós queremos possuir, nós nos tornamos ciumentos, seja muitas vezes dos nossos objetos, quanto de pessoas. Ou o belo é alguma coisa que eu devo ser, no lugar de ter, porque a beleza do corpo estão associados o desejo, o amor, o sucesso, o prazer. Portanto, eu farei todo o possível para sublinhar, aumentar e preservar a minha beleza, porque a ela está ligada a minha sobrevivência. E aí entra toda a questão do culto da beleza e da juventude que nós mulheres, muito mais do que os homens, precisamos enfrentar, né? Então hoje esse é um assunto bastante difundido. Tem aquela autora, a Miriam Goldenberg, que se tornou bem famosa ali durante a pandemia, que fazia lives com seus amigos idosos, trazendo essa questão, né, da importância de nós seguirmos valorizando as pessoas por aquilo que elas são. Não é porque a gente vai avançando na idade que a gente vai deixando de ser interessante. Então, essa opressão que nós sofremos na sociedade, em especial nós mulheres, para continuarmos sempre jovens e bonitas, é uma escravidão. E somos nós que precisamos falar a respeito disso e nos expressarmos sobre como nós vemos todo essa escravidão que a sociedade nos impõe, né? Quando aparece uma mulher
com um pouco mais de idade de biquíni. Ai, meu Deus, tá assim ou tá assado? Mas então eu não sou mais livre para poder ir à praia de biquíni? Aí a pessoa então vai se trancar em casa e não pode mais aparecer, ou então vai ter que correr para fazer uma cirurgia plástica. Então, são coisas que a gente pode ir pensando a respeito, né? Então, o culto da beleza física pode fazer sentir algumas pessoas inferiores e excluídas, até mesmo chegarem a ter ódio delas mesmas. Adotar a beleza exterior como valor supremo falseia as relações sociais, as torna injustas, superficiais, em um certo sentido violentas, como são todas as formas de discriminação. Em todas essas formas, a beleza decai. Sentimos de não poder aderir a ela com tranquilidade, de não poder nos abrir a ela com gratidão. Em algum lugar em nós se cria um ninho onde o apego se instala, e ali se instala também a suspeita e o medo. A beleza percebida nesse modo é sempre parcial e de alguma maneira diminuída. E assim a nossa relação com a beleza se tornará um tormento. No lugar de ser uma aceitação incondicionada, ela se torna uma relação onde existe a suspeita e a cautela. E deste modo, o belo se afasta do bem. Além disso, se nós não compreendemos o aspecto benéfico da beleza, a bondade que lhe é inerente, fará com que nós teremos um conceito limitado, se a gente não consegue relacionar beleza com bondade. E dessa forma, a beleza será diminuída. Não seremos capazes de ver que quem cria feiura comete um crime. Essa parte é muito importante, onde ele relaciona a importância de nós desenvolvermos o sentido entre o bem e o bom para que possamos proteger o nosso entorno e o meio ambiente. Não seremos capazes de ver que quem cria feiura comete um crime. Destruir o ambiente, por exemplo, é um crime, mesmo quando é legal. Produzir um software violento é um crime, mesmo que não seja considerado como tal pela nossa sociedade. E aqui alguns autores, como por exemplo o Antônio Damasio, português, neurocientista, ele já vem falando há bastante tempo sobre a relação entre as crianças e esses jogos violentos de computador, no que diz respeito à criança, ela acabar não desenvolvendo o sentimento de compaixão. E isso é bastante perigoso. Sim, os valores, justamente. Mas, seguindo aqui, de outro lado, o bom, quando está órfão do belo, se empobrece e se torna tedioso. É um dever moral do bem. É tudo o que devemos fazer, mesmo não tendo nenhuma vontade. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando nós conseguimos associar ao bem a questão do belo, isso ganha mais vida, ganha mais importância, ganha mais interesse para a gente. Por exemplo, ser um bom estudante, ser um pai, como deveria ser, uma mulher, como deveria ser, um trabalhador honesto. É justo, mas não é atraente. É útil, mas não nos entusiasma. É legal, mas não nos inspira.
Ao contrário, se nós vemos que um ato de gentileza ou uma tomada de posição honesta ou um ato de coragem tem uma própria beleza intrínseca, estas atitudes se tornarão aos nossos olhos muito mais interessantes e significativas. Com certeza. Tudo isso acontece quando a nossa relação com a beleza se altera. O divórcio entre o belo e o bem é doloroso. Nós o vivemos sem estarmos plenamente conscientes, como dois pais que não se dão mais, não conseguem mais se dar bem e se separam. Nós gostamos de ambos, gostaríamos que se dessem bem, mas as brigas deles e a separação abrem em nós uma ferida dolorosa. A nossa relação com ambos se torna difícil. E também, se somos mais grudados com um ou com o outro, não sabemos qual dos dois nós preferimos. Qualquer nossa divisão interior provoca dor, esforços inúteis, diminuídas potencialidades. Quando a divisão entre o belo e o bom é superada, nos sentimos mais coerentes, com um maior fluxo de energia psíquica e um potencial interno maior. Acaba que nós amamos o belo e, ao mesmo tempo, o tememos. Sentimos que lá no fundo tem alguma coisa que não nos convence e que poderia, inclusive, nos fazer mal. Portanto, não nos abandonamos totalmente à beleza com total confiança. A imagem mais eloquente dessa condição é talvez aquela de Ulisses e as sereias. Na Odisseia, no conto A Odisseia, as sereias são seres monstruosos que devoravam os homens depois de seduzi-los com uma música irresistível. E Ulisses sabe disso, e ele não quer terminar como vítima das sereias também. Porém, ele quer escutar a música delas. A sua curiosidade é muito grande. Então, ele pede que ele seja amarrado ao mastro principal do navio e pede também aos navegadores que estão com ele no navio que usem cera nas orelhas para não escutarem o canto das sereias. E o navio passa perto de onde estão as sereias. Os homens remam e Ulisses consegue escutá-las. O canto delas é maravilhoso e irresistível. Ulisses está completamente encantado. Implora aos seus homens que parem e que desamarrem ele ali do mastro, mas os homens não podem escutá-lo. A nave prossegue e no final se veem somente os ossos dos navegadores que foram seduzidos pelas sereias e acabaram desembarcando numa costa falsa e foram devorados. Somente na sequência, Ulisses retorna em si mesmo e foi o único homem a sobreviver depois de ter escutado o belíssimo canto das sereias. E o autor diz: então, existe na beleza, às vezes, esse aspecto sinistro e tentador. Mas talvez não é na beleza, é na nossa relação com a beleza. Podemos imaginar uma beleza inequivocavelmente boa? Uma beleza que evoca em nós somente emoções e atitudes que não dividem, que não ferem,
que não exploram, que não diminuem ninguém, mas que ao contrário elevam, inspiram, cura, unifica, potencializa e torna mais felizes e mais inteligentes os homens? Até quando a beleza e o bom e o belo estarão divididos? Enquanto isso acontecer, também nós estaremos divididos. Quando sentirmos que o belo tem também o bom dentro de si, então nós abraçaremos a beleza sem hesitar e nos sentiremos inteiros. E aí ele pergunta: é possível curar a divisão dolorosa entre o bom e o belo? Não existem remédios universais, mas somente remédios parciais e graduais. Antes de mais nada, podemos nos tornar plenamente conscientes de como é a nossa relação com a beleza. Ou seja, talvez vocês nunca tenham se perguntado isso. Como que eu me relaciono com a beleza? Porque normalmente quando a gente pensa em beleza, a gente se remete para algo específico, a um momento, a uma pessoa, a uma situação específica. Mas se fosse para fazer essa reflexão como um todo, né, olhando para dentro de si, poxa, eu nunca pensei sobre isso. Então é algo interessante a se pensar. Como eu me relaciono com a beleza? Ou melhor, qual é a importância que a beleza tem na minha vida? Qual é a percentual de beleza que eu preciso no meu dia a dia para me sentir bem, viva, com energia? Porque se a gente não pensa a respeito disso, a gente não traz a importância que isso tem, que é o que o autor fala nesse livro. Então, seguindo aqui, quais são as emoções? Quais são as feridas? Quais são as esperanças e os condicionamentos que existem nessa relação, na minha relação com a beleza? Cada um de vocês, pensem a respeito. Quais são as emoções, as feridas, as esperanças e os condicionamentos que existem na minha relação com a beleza? E depois podemos aprender a ver o belo, como ele diz aqui, um pouco em todos os lugares, né? Dessa maneira, nós não cairemos em nenhuma armadilha e a nossa apreciação da beleza não será rígida no sentido de compreender somente aquilo que é de senso comum, que só aquilo é belo, excluindo outras coisas. A nossa relação com a beleza se tornará mais relaxada e livre. Relaxada no sentido de relaxamento, de tranquilidade e livre. Quando o belo e o bom coincidem. Uma coisa é certa, para muitas pessoas, o belo nos torna mansos, mais doces e mais harmônicos. Quando eu encontro o belo, eu me sinto uma pessoa boa, diz alguém que eu entrevistei, o autor falando, né? Me dou conta de que ser bom é possível. É uma reação recorrente e também um conceito antigo. Para Platão, o belo seria o aspecto visível
do bem. O bem, segundo Platão, para se fazer reconhecer, é belo. É um belo nobre e harmonioso, que quando o percebemos, nos eleva e nos inspira, que de um ponto de vista moral e emotivo, afina as pessoas que estão desafinadas, justo como se afina um piano. Entrar em contato com o belo nos faz ser bons. Uma outra pessoa, uma mulher de 30 anos, diz o seguinte, paciente do Piero Ferrucci: estava muito braba, cheia de pensamentos sombrios, repletos de maldade. Resumindo, estava em um daqueles dias em que a pessoa se sente de mal com o mundo. Eu me sentia muito tensa e fechada em mim mesma. A um certo ponto, me encontrei caminhando perto de um pequeno parque e me sentei num banco. Ali tinham muitas árvores, um laguinho, crianças que brincavam e o canto dos pássaros. As vozes das crianças que brincam estão entre as coisas mais belas que conheço. Em pouco tempo, me percebi serena. Eu tinha me asserenado. Os pensamentos ruins desapareceram. Me senti até mais gentil perante todas as pessoas. Uma outra mulher expressa um conceito parecido em maneira curiosa. Eu sinto que a beleza me enobrece. Depois de ter visto uma bela paisagem, por exemplo, ou depois de um belo filme, eu me sinto pura, como se todos os detritos, as teias de aranha, o pó e pedacinhos espalhados que não servem para nada tivessem desaparecido de dentro de mim. Me sinto renovada de novo e muito mais disposta perante todas as pessoas. Um homem, especialista em computadores, diz: me basta ler alguma das minhas poesias preferidas ou fazer um passeio na natureza para eu me sentir impossibilitado de fazer o mal. Qualquer grosseria, qualquer pensamento ou palavra hostil, qualquer atitude antipática, tudo acaba sendo zerado e se torna impossível até mesmo conceber a possibilidade, aí ele põe entre parênteses, ao menos por um pouco de tempo, de fazer o mal. É como se alguém tivesse desativado em mim a maldade. Se por bom nós entendemos uma atitude não agressiva e pró-social, então podemos dizer que dispomos de alguns dados experimentais. Por exemplo, pacientes com Alzheimer podem atenuar a sua inquietação e agressividade com a música. As crianças cujas mães, durante a gravidez, escutaram regularmente a música de Mozart, se mostraram menos agressivas. Ao contrário, a música violenta produz efeitos violentos. Quem vai a um concerto de música heavy metal consome muito mais álcool e se comporta em maneira mais agressiva se comparamos a um público de concertos de hip hop, reggae ou country music. Vários estudos mostram que a prática de arte, seja ela música, dança, pintura, teatro, ajuda a prevenir e a diminuir
a delinquência juvenil, a melhorar a comunicação, as habilidades sociais, a reduzir as probabilidades de abandono da escola. Foi conduzido um experimento com estudantes que frequentavam uma academia. Durante o desenvolvimento das atividades físicas, alguns desses estudantes eram expostos a música desarmônica e irritante, outros a músicas harmoniosas e serenas. O que aconteceu? No final, pediam a esses estudantes que ajudassem a distribuir flyers para ajudar uma sociedade de beneficência, e eles encontravam maior disponibilidade para ajudar naqueles estudantes que tinham ouvido a música harmoniosa e serena. Vou ler esse último parágrafo e a gente vai fazer a nossa pequena visualização para terminar esse estudo de hoje. O ambiente tem a sua importância. Somente variando as cores e a altura do teto de uma sala de jogos para crianças, portanto, tornando esse ambiente mais agradável, os arquitetos obtiveram uma melhora na capacidade de cooperar dessas crianças. Outro estudo demonstra que algumas características das casas, como a ordem, a limpeza, a segurança, a privacidade, influem sobre a saúde social e emotiva da criança. É uma experiência para todos. Organizar o nosso espaço, organizar a harmonia da decoração, as cores, o jogo das proporções, são todos elementos capazes de influenciar as nossas emoções. Então, isso aqui é super importante, né, gente? Quando nós nos damos conta de que, através do nosso olhar preparado, nós podemos transformar a nossa casa de uma forma mais harmônica, através de cores, através de objetos escolhidos de forma mais emotiva. A nossa mesa de trabalho, quer dizer, como é que eu vou trabalhar numa mesa com uma montanha de papéis, com uma montanha de bagunça? Não tem como, né? Então essa ordem, essa organização, essa escolha dos objetos com os quais a gente enfeita, organiza, a escolha das cores, tudo isso influencia sim no que diz respeito às nossas emoções, às proporções. E esse é um tema que particularmente eu gosto muito, porque quando eu trabalhava com essa parte da consultoria de imagem, com a questão estética de uma mulher, por exemplo, né? Então tinha todo esse estudo das linhas do rosto para saber que tipo de armação de óculos se harmoniza melhor, que tipo de brinco. Se o rosto é quadrado, então eu não vou usar um brinco quadrado. Se o rosto é redondo, eu não vou usar uma argola redonda. Eu não vou usar uma estampa de bolinhas, porque daí eu vou estar acentuando talvez qualidades que a pessoa não deseja. Então eu lembro que quando eu fiz uma aula para o pós-graduação da psicologia transpessoal, e eu ministrava um seminário que se chamava Vivenciando o Transpessoal através da beleza, da arte e da sincronicidade. Então eu fazia alguns experimentos, eu levava alguns acessórios, algumas coisas e chamava o pessoal lá na frente e ia mexendo na aparência, né? Então pensem, por exemplo, uma mulher vestida monocromaticamente num tom muito parecido com a sua pele. A gente olha para essa imagem, pode ser uma roupa bonita, pode ser uma mulher bonita, mas ela fica monótona. Então o nosso olho, ele não gosta de monotonia, assim como ele não gosta de bagunça. Então são coisas muito simples que a gente pode usar no nosso dia a dia. Se essa mulher com essa roupa monocromática, né, toda ela, a parte de cima e a parte de baixo, até o sapato,
ela colocar um colar com movimento e um brinco com movimento, já vai mudar, porque aí o nosso olhar encontra um ponto de referência de curiosidade. Ele vai gostar daquele movimento. Ao contrário, fica tudo muito tedioso, muito chato, tá? Mas vamos para a nossa visualização criativa. Quem estiver aí comigo, que queira participar, nesse momento eu só peço que vocês fechem os olhos, encontrem uma postura confortável e comecem a focar na respiração. Centrando na respiração, no ar que entra e sai. Pelo menos por 3 vezes. Faz uma inspiração bem profunda. Segura um pouquinho esse ar. E agora solta pela boca, bem devagar. Intencionando que tu solta também o peso desse dia. O cansaço, as tensões. Mais uma vez, inspira bem profundamente. E agora solta. E vamos rapidamente relaxar o corpo. Eu vou falando algumas partes e você simplesmente coloca a sua atenção nessa parte do corpo. Então, começa soltando o topo da cabeça. Relaxando todo o couro cabeludo, relaxando as expressões faciais, as linhas da testa, soltando as pálpebras, deixando pesar, soltando o maxilar, a boca, lábios. Desce esse relaxamento pelo teu pescoço, pelos teus ombros, braços e mãos. Deixa o relaxamento descer também pela tua coluna. E descendo pela frente, vai soltando o peito, o abdômen, a região pélvica. Solta os quadris, solta as pernas, joelhos, panturrilhas, solta os pés. E agora eu vou pedir que você se visualize na sua versão atual, diante de um vasto oceano, diante da infinitude do oceano. É um dia claro, céu azul, uma temperatura agradável, e você simplesmente observa as ondas que se agitam furiosamente, mostrando toda a força da água. As ondas vêm e vão, e você simplesmente observa a vastidão do oceano e a força das águas. Nesse momento você sente uma suave rajada de vento que toca seu rosto. E você se deixa envolver por essa brisa suave.
Você sente como se essa brisa fosse viva e quisesse se comunicar com você. Você sente a brisa circundando todo o seu corpo. É uma brisa morna, gostosa de sentir. E é como se ela estivesse abraçando seu corpo, como se fosse um abraço de luz. E você suavemente vai deixando que essa brisa comece a desfazer todos os pontos de conflito do seu corpo, de tensão, de dor. Como se essa brisa pudesse soprar tudo isso para fora de você. Soprando, ela vai envolvendo o seu corpo e soprando para fora todos os pontos de tensão, de conflito, de dor. Essa brisa leve e quente, ela vai levando embora toda a mágoa, perceba isso acontecendo, da forma como for. Perceba a brisa levando embora todo o ressentimento. Ela vai levando também a memória de momentos difíceis que você passou. Ela sopra e vai levando toda a tensão, toda a angústia, todo e qualquer medo. Veja isso acontecendo. Se visualize sendo envolvido por essa brisa e tudo isso sendo levado. E você ficando cada vez mais leve, tudo se harmonizando, se pacificando. Se permita sentir a paz em cada célula do seu corpo, como se essa fosse a única verdade disponível nesse momento. Visualize o seu corpo em paz, sereno, tranquilo, purificado, restaurado em cada célula do seu corpo. E quando finalmente sentir que o vento se aquietou, você olha novamente para o oceano à sua frente. E agora percebe que as ondas também se acalmaram. Agora são pequenas ondinhas que beijam seus pés. Sinta o toque dessas ondas numa temperatura agradável,
que banham os seus pés. Sinta a força desse oceano. E se sinta em paz. E olhando para tudo isso, para esse vasto horizonte e para a magnitude desse oceano, agora você agradece. Todo conflito se foi, toda tensão se foi, as mágoas, ressentimentos, tristezas, tudo se foi. As águas levaram, a brisa levou. A percepção desse momento de beleza diante da infinitude da obra do Criador trouxe serenidade e paz. Respire fundo e traga para dentro de você essa verdade e se perceba em harmonia. Se perceba em estado de bem-estar e gratidão. Fique alguns segundos mais sentindo tudo isso, com a percepção real de que o benefício dessa visualização se espalha pelo seu corpo, pela sua corrente sanguínea. E foi esse um ato belo e de bondade de você para com você mesmo, você mesma. Se dar esse momento, esses minutinhos de percepção do belo. E lentamente, no seu tempo, você vai movimentando as extremidades do corpo, os pés e as mãos. Toma uma inspiração bem profunda. E quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Espero que você esteja mais leve. E assim passe essa semana em leveza, em harmonia, em beleza, em contentamento. E hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem a gente provavelmente vai terminar esse capítulo que falou sobre o bem e o belo. Eu que agradeço, Carla, agradeço Tereza, Marise, que estiveram aqui com a gente nesse estudo. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Beijo grande e até breve. Tchau, tchau.